Meus amigos, eu estou nesse instante encaminhando a todos vocês um grande abraço e agradecendo a oportunidade de nós estarmos conversando esta noite. Este mês de abril é um mês assim especial para todo o movimento espírita em que nós estamos comemorando os 164 anos de O Livro dos Espíritos. Então, é justamente sobre este assunto que nós vamos começar. E eu também estou, nesta hora, me ligando espiritualmente à equipe espiritual da casa, no sentido de que nós possamos fazer o melhor, que a gente não saia do foco, que eles nos ajudem para que a gente possa fazer esta conversa, não é, sobre a doutrina espírita, no sentido de que ela alcance os objetivos, não só voltado para os amigos que estão acompanhando na casa espírita este nosso estudo, mas também aos amigos que estão desencarnados. Uma das notícias, e a gente vai falar isso mais na palestra, né? Mas eu queria agora focalizar que nesse instante a nossa casa espírita também se transforma num centro espírita, porque nós sabemos que encarnados e desencarnados nós nos acotovelamos. Estamos aqui em torno de nós, eu tenho certeza, minha casa, sua casa, nós temos assim vários amigos em torno de nós. Então, nós pedimos à espiritualidade que a mensagem atinja ao coração de todos, atinja ao sentimento, porque através do sentimento é que nós vamos fazendo as grandes modificações da nossa vida. Nada nos adianta, ou adianta muito pouco, nós conhecermos simplesmente. Esse conhecimento não produz mudança de comportamento. Então, nós sabemos o livro dos Espíritos de cor, sabemos o Evangelho, todas as obras da codificação, tudo que o Leon Denis fala, mas a gente quer saber, e a proposta é ir para o coração. Então, na certeza dessa ajuda espiritual, nós vamos então começando. Eu vou pedir licença a vocês para compartilhar esses slides que eu fiz, que a gente vai conversando e aí vocês também vão lendo, né? Porque na medida que a gente ouve e que a gente vê, né? A gente então tem condição de aprender um pouco mais, né? Então, meus amigos, olhem bem, nós vamos nesse instante estar conversando, né? A respeito deste assunto, né? O Espiritismo, o Livro dos Espíritos é uma luz em nossas vidas. E aí, então, eu fui procurar, né, essas imagens, na imagem do Livro dos Espíritos, que é uma obra que todos nós temos, e a luz. Qual é a função da luz, né? A função da luz é iluminar os nossos caminhos, né? Quando a gente vai daqui para a nossa casa espírita, né? Agora nós estamos em casa, né? Mas quando nós vamos daqui para a nossa casa espírita e às vezes apaga a luz, ou então o caminho não é muito iluminado, nós então precisamos de uma luz, de uma lâmpadazinha, de uma lanterna que vá nos ajudar. Nós vamos então entender que na nossa vida o Livro dos Espíritos é realmente esta luz, né?
Então, vamos ver como é que nós vamos estudando, né? Porque é um projeto de Jesus. Antes de Jesus desencarnar, meus amigos, ele deixou uma promessa conosco, nós nos lembramos. Vamos ver o que ele dizia, o que Jesus vai trazer para nós. Ele que veio, trouxe uma tarefa tão importante, implantar a lei de amor no coração do homem, né? Então, ele veio com a tarefa, né? Jesus tem a tarefa, né? De trazer, então, essa informação, que era a lei divina, para que todos nós saíssemos da ignorância. Então, ele vai trazer a ideia de um pai justo e bom. A gente vai lembrando que a lei de Moisés, né, era aquela lei do olho por olho, dente por dente, né? Então, nós vamos ver, então, que Jesus vai trazer essa ideia desse Deus Pai, que é justo, que é bom, e vai aproximar os homens, vai dizer que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos, então, irmãos. Então, Jesus veio implantar essa lei de amor no coração do homem, no sentido daquele homem que aprendeu, não é, com Moisés, de olho por olho, dente por dente, eu vou me vingar e você é meu inimigo. Ele veio dizer para nós que todos nós somos irmãos. Então, ele veio implantar a sua vida no dia a dia, foi justamente no sentido de que nós pudéssemos entender que nós somos, então, irmãos, né? E ele, então, ele fez uma promessa. Então, nós vamos encontrar, inclusive, lá no Evangelho, no capítulo 6, tem o nome do capítulo, né, assim, o Cristo Consolador. E ele começa assim dizendo, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Porém, o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus faz a promessa porque ele sabia que os seus ensinos iriam ser deturpados. Então, começaram, vocês lembram bem, né? Depois que Jesus parte, né? Mais ou menos pelo ano de 300 e pouco, Constantino vai e começa a trazer uma série de alterações, de modificações para aquilo que Jesus deixou. Mas Jesus já sabia disso, né? Porque, vejam bem, Jesus, como sendo o organizador do nosso planeta, é lógico que ele sabia de tudo isso. Espírito puro que tem essa visão de profundidade. Então, ele via que foi muito forte a sua passagem pela Terra, né? Ele e os seus discípulos. A gente pode dizer realmente que foi, para aquela época, né, um escândalo, porque ele contrariava todas aquelas leis, porque os fariseus não obedeciam à lei. Então, os escribas, os fariseus que traduziam, davam de acordo com aquilo que eles achavam, e que eles, então, estavam apegados à letra e não à prática no dia a dia, Jesus sabia disso. Então, por isso que ele veio e trouxe todos aqueles modelos de ação para nós. E ele, olhando no futuro, ele vai dizer, olha só, vão deturpar a minha mensagem, mas eu vou enviar um Consolador. E aqui ele vai dizer para nós, né, o que está lá em João, no capítulo 16, né? Se vocês me amam, olha, guardem os meus mandamentos. Quer dizer, o que é guardar, né? Guardar significa estejam comprometidos com os meus mandamentos, sigam
os meus mandamentos. E ele vai dizer, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vai mandar, né? Ele vai enviar um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então, isso é muito importante, meus amigos, porque a gente vai dizer, puxa vida, eu vou ter um Consolador aqui do meu lado. Vamos ver até o final da nossa conversa se vai ser dessa forma. Eu acho que vai ser de uma outra forma. Ele diz assim, porém um Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, o Consolador vai rever, vai trazer novamente de volta o que ele havia dito, né? E então, meus amigos, nós vamos aqui lembrar que o Consolador é a doutrina espírita, todo esse conteúdo maravilhoso que nós estamos estudando, né? É o Espiritismo, e como Kardec foi colocando lá na introdução do Livro dos Espíritos, para coisas novas, eu preciso de um nome novo, é o Espiritismo. Então, este nome foi assim cunhado por Allan Kardec em 1857. E aí, nós vamos ver no Evangelho, quando ele diz assim para nós, né, que o Espiritismo é a ciência nova que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Então, vejam bem, o Espiritismo, então, é uma ciência, é um saber, né? É uma informação nossa, né? Ciência vem do latim, né, que quer dizer saber, não é? Então, é um saber novo que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, estou repetindo, que é para a gente fixar, né? Então, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Quer dizer, veio trazer para a gente uma informação dizendo desse mundo espiritual que a gente só conhecia, aliás, a gente não conhecia, e a gente achava, então, que era, a gente ficava assim, é o céu, é o inferno, você morre e vai para o inferno, como é que é isso? A doutrina espírita veio esclarecer. E aí está a data, meus amigos, 18 de abril de 1857. Daí nós estarmos aqui conversando com vocês, dizendo que realmente esta data é, assim, importantíssima. Então, vamos comemorar, né? Essa data é justamente para comemorar. Então, a doutrina espírita, né, ela tem 3 aspectos, né? Ela é uma religião, não uma religião como nós temos entendido nesse termo, né? É religião no sentido de religar, ligar o homem a Deus. Através desse conteúdo que ela vai trazer, a doutrina, então, nos liga a esse Deus que é o nosso Pai. Então, uma religião que conduz o homem à aplicação dos princípios morais, né? Da própria doutrina, da própria lei, né? Ele é também ciência, por quê, né? Porque comprova os fatos pelas relações que estabelece entre os espíritos. Então, nós vamos ver, né, que a doutrina espírita, ela traz para nós a comprovação dos fatos a respeito da vida espiritual, né? E ela é uma filosofia porque demonstra os princípios morais em que se assentam os seus fundamentos. Ela responde, a filosofia vai responder aos porquês.
Por quê? Por que a minha vida é assim? Por que eu estou trazendo tantas situações difíceis? Por que eu sofro? Então, ela vai responder a esses porquês, né? E ela tem como princípios básicos, né? Olha só, a existência de Deus. Então, mostrando Deus, esse Pai, lembram quando a gente falou a respeito de Jesus, né? Então, nós vamos ver Deus como esse Pai, né? Pai justo e bom, e que Ele está em todo canto. Eu acho, meus amigos, encantador essa questão que gira em torno, né, da existência de Deus, né? Deus está em toda parte, em qualquer lugar, para qualquer lugar que a gente olhe, a gente vai ver os quadros, a assinatura de Deus, né? Quando a gente está numa viagem, a gente está vendo um jardim, a gente está vendo uma criança, a gente está vendo uma árvore, né? A gente vê Deus. Então, mergulhar nesse entendimento de Deus é uma coisa assim, muito importante. Deixa eu fazer só um parênteses, né? Ontem estava vendo o documentário da TV Escola. Eu gosto muito de ver a TV Escola, a TV Universo, né? Para a gente fugir um pouquinho dessa fixação com o Covid nesse instante, né? Eu não estou querendo dizer que a gente não deva ver. Aliás, o amigo espiritual na minha casa espírita disse para a gente que a gente precisa ver apenas um noticiário por dia, porque os outros todos vão repetir. E a gente está se alimentando dessas notícias, não é? Que realmente mostram para a gente esse mundo que está aí e que é um mundo diferente do qual a doutrina nos apresenta. Não estou dizendo que a gente não deva participar, só para você não se fixar e você procurar ver que existem coisas outras maravilhosas e que não chegam ao noticiário da TV. Então, por exemplo, esse documentário a respeito da vida no fundo do mar, eu achei assim lindo, meus amigos, isso assim, só Deus. Então, eu estou aqui deixando um recadinho para que vocês mudem um pouquinho o canal da televisão, e que vocês, então, vejam a TVE, até porque os nossos filhos aproveitam muito, né? Mas que vocês também vejam a TV Universo, outros canais que vão dizer para nós, né, o que existe de belo nesse mundo e que a gente não está conseguindo enxergar. Então, a existência de Deus, Deus que é misericordioso, que nos acompanha através dos seus emissários, que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio. Então, nós estamos tendo este novo olhar, o olhar a respeito da imortalidade da alma. Nós somos espíritos e temos um corpo. E é justamente este corpo, um dia ele vai ficar velhinho, quebrado, abatido, e ele não tem mais função. Mas eu, espírito, sigo. E eu me lembro aqui, né, no trabalho da evangelização, da tia Vilma Macedo, ela ensinava uma música para as crianças, né? E que dizia assim: este corpo de carne em que estou encarnada é um tesouro que Deus me deu emprestado. Com ele eu vou à escola, eu ouço, eu vejo, eu posso falar. Sentir o perfume das flores, de tudo saber, o paladar. Eu, espírito, que penso, que aprendo, que sinto, que tomo qualquer decisão. Recebi este corpo emprestado para progredir nesta reencarnação.
Quando ele estiver bem velhinho, cansado, fraquinho ou mesmo quebrado, serei obrigado a deixá-lo, estarei espírito desencarnado. Então, a tia Vilma, nossa querida amiga que está no plano espiritual, ela ensinava assim, e ela tem assim 700 músicas, né? E as músicas, então essa que eu acabei de cantar, né? Ela fala da imortalidade da alma. Nós não somos daqui, nós estamos aqui durante um período e daqui nós vamos, né? Então, em realidade, quando a gente olha alguém que desencarnou e nesse instante milhares de amigos, centenas de milhares de amigos estão indo, eles estão indo para uma nova morada. E este entendimento nos ajuda muito na vida. A gente vai falar um pouquinho mais dele. A reencarnação quer dizer, eu vou para o plano espiritual, tenho lá uma série de atividades, de cursos, tal, e volto. Volto como neném. Então, aquele nenenzinho que está chegando para sua casa, que você olha se ele é inocente, ele não é tão inocente assim. Ele é um espírito que está retornando e, às vezes, pediu uma encarnação difícil, tendo em vista tudo aquilo que ele fez. Porque aquilo que nós fazemos, ele é nosso, entendeu? Então, digamos assim, eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que bebia muito, mas bebia muito, mas bebia muito, e ela se deixou, digamos assim, esvair por aquele vício, né? Como é que o perispírito dela chega ao plano espiritual? Entenderam? Dilacerado. Na hora que eu vou organizar a minha nova vida, o meu perispírito está com uma série de dificuldades e eu renasço com algumas doencinhas, e vocês já viram, hoje em dia, os nossos bebezinhos como têm problemas, então a gente tem que orar muito. Criar na nossa casa espírita momentos de irradiação voltado para as crianças, para esses bebezinhos, para ajudar esse espírito, entenderam? Então, eu volto trazendo, então, essas sementes, né, essas sequelas do meu passado que eu vou precisar, então, tratar, né? Então, nós vamos ver também a comunicabilidade entre os espíritos, quer dizer, nós podemos nos comunicar uns com os outros, né? Encarnado para desencarnado, né? Através dos médiuns, a mediunidade aí está estuante. O que é mediunidade? Essa capacidade que a gente tem de entrar em contato com esse mundo, e muitas pessoas dizem assim, um sexto sentido, exatamente. Nós temos esse sexto sentido que não é aquela, digamos assim, não é uma coisa estranhíssima, uma capacidade nossa como espíritos, né? E a pluralidade dos mundos habitados. Hoje nós estamos aqui na Terra, precisamos estar aqui, mas nós, então, somos cidadãos do universo. Então, a gente pode estar em outro mundo, a gente vai para mundos mais adiantados. Se a minha vida está muito ruim, se eu estou muito complicado comigo mesmo, eu preciso, nessa grande escola que é a Terra, voltar um pouquinho para eu poder ir adiante, né, meus amigos? Então, esses são os princípios básicos da doutrina espírita. E a gente, então, reforça essa questão da imortalidade da alma. Então, diz o homem, bom, eu, diante da incerteza da vida futura, quer dizer, o que tem depois? Eu vou, então, perguntar, para que serve o estudo do Espiritismo? Não é? Então, a gente tem ali o livro, o que é o Espiritismo, e a gente vai dizer
para que serve o estudo do Espiritismo, meus amigos? Para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Quer dizer, eu preciso conhecer, não é, este mundo espiritual, até porque a gente vai descobrir, né, a gente vai saber, não é, que, sendo os homens, né, a alma dos homens, né, o verdadeiro ponto de partida quer dizer imortalidade. Como é que esse mundo existe, mas ninguém veio para dar notícia para a gente, né? E o Espiritismo nos atende nessa questão. E aí a gente vai dizer que, com a dúvida sobre o futuro, o homem acaba unhado pelo desgosto, pelo infortúnio, passa a ver na morte o fim de todos os seus sofrimentos. Aí, meus amigos, está se falando do suicídio. E é isso assim, bom, eu não sei o que vai acontecer, eu aprendi que é o céu e o inferno, eu não acredito em Deus. Então, o melhor que eu faço é acabar com a minha vida. E vocês já observaram que o número de suicídios aumenta. Então, eu estou desesperado porque não tenho o que comer, eu não tenho esperança, essa minha doença é grave, eu não quero esperar o fim porque eu não sei o que vai acontecer e deixa eu acabar com a minha vida. E nós, então, na nossa casa espírita, nós temos ouvido muitos espíritos. Eu não sabia. Vocês sabem que se manifestou um amigo e ele dizia assim, mas por que eu estou aqui nessa sala? Não, vem cá, minha sala não é assim, não. Eu tenho uma sala muito confortável, essa sala aqui está muito simples. Por que me botaram aqui? Ele estava na casa espírita, falando através de um médium, né? E ele, então, ele era um executivo, né? E tinha aquele escritório que a gente já imagina, aquele lindo escritório, e ele não percebeu que ele tinha partido, ele não acreditava, ele acreditava no nada. Então, depois disso aqui, é o nada. E nessa hora, ele vê, entenderam? E nessa hora, vai se conversar, vai se contar para ele, de repente não é hora de contar para ele, então aí o evangelizador, né, que vai saber. E aí vocês estão me perguntando assim, mas e agora que a gente está sem reunião mediúnica na casa espírita? Olha, meus amigos, o trabalho das irradiações, ele é de um grande valor e muitos espíritos são trazidos e naquela hora da irradiação eles são atendidos sem necessitar a incorporação. Isso não é uma beleza? Não é também um novo entendimento? Então, a gente vai vendo. Então, nós estamos aqui falando que, com a dúvida do futuro, muitos homens, então, entram, muitos homens, muitas mulheres entram pelo suicídio, que é a única porta que nós não devemos abrir na nossa vida. Então, a gente vê que a interação entre os dois mundos, esse mundo outro, pode comprovar, né, com a mediunidade. A gente colocou ali o retrato, né, a foto do Chico Xavier, psicografando. Chico Xavier, essa antena maravilhosa, não é, que vai trazer, então, para nós todas essas informações, todo esse material. As almas que se manifestam nos revelam as suas alegrias, seus sofrimentos, segundo o modo que empregaram o tempo de vida terrena. Então, elas vêm, a gente vai ver com Chico Xavier, né? Quantas vezes ele recebe, as pessoas iam para lá, ele recebe, mãezinha, eu estou bem, estou com a vovó, estou com o vovô, nosso tio está aqui também. Então, quer dizer que existe realmente esta interação
não é, entre os dois mundos. E a gente vai ver, né, que é justamente a mediunidade que vem comprovar a continuação, que a morte, né, a continuação da vida. Eles nos descrevem seu estado, sua situação, retificam as ideias falsas que faziam da vida futura, principalmente da duração das penas. Então, lá no que é o Evangelho, no, o que é o Espiritismo, nós vamos então estar vendo isso. Nós vamos ver, então, que com essas informações nós temos certeza da vida futura. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5, tem um ponto de vista, né? Então, a certeza da vida futura, né, ela tem muitas consequências na moralização dos homens, né? Anula completamente o ponto de vista sobre o qual o homem encara a vida. Então, quando eu sei que eu estou aqui de passagem, né, é como se eu fosse aquela pessoa que vai fazer uma determinada tarefa num país longínquo. Olha, você vai encontrar com fulano, com Beltrano, você vai ter que fazer essa tarefa, faz o relatório e você volta. Vocês estão entendendo? É assim a nossa vida, né? E é justamente isso que difere do materialismo. Quando o materialismo diz para nós, olha, o presente é tudo, o futuro é nada. O Espiritismo vai dizer assim, o presente é bem pouco, mas o futuro é tudo. Que eu estou aqui, nesse instante, preparando este meu futuro, mas eu preciso viver muito bem aqui, né? Então, com o Espiritismo, né, o materialismo, quer dizer, essa ideia do materialismo, de viver, de gozar, né? Por exemplo, nós hoje estamos nessa situação difícil da pandemia e, por exemplo, muitas pessoas a gente percebe, não é, que tem um horror à vida porque permanecem nos grupos, não colocam as suas máscaras, elas estão procurando os seus prazeres. Então, nisso aí está realmente o centro da ideia materialista. Eu quero gozar a vida agora, enquanto eu estou vivo. E nessa questão de gozar hoje a vida porque a gente está vivo, eu trago uma série de consequências para a minha vida, inclusive a minha vida espiritual. Então, nessa hora, eu vou ter mais cuidado, eu vou ter respeito, eu sei aquilo que eu vou fazer, eu sei que eu tenho amigos espirituais, e com isso eu coloco na minha vida esses verdadeiros interesses, né? Eu vou dizer que a missão da doutrina, então, é consolar, é instruir, né? Em Jesus, não é? Para que todos mobilizem suas possibilidades divinas no caminho da vida. Então, a gente pode dizer que o Espiritismo é uma chave que descerra, que abre as portas da vida futura. Como é que eu sei desse futuro? Eu vou estudar o Espiritismo. Daí a importância, meus amigos, da gente estar nos grupos de estudo, né? E a gente pode dizer, meus amigos, que o Espiritismo ele dilui essa questão das classes sociais, do ser rico, do ser pobre, do ser preto, do ser branco, do ter um corpo sadio e um corpo um pouquinho deficiente. Isto nós sabemos que faz parte da nossa herança, não é? E aí, meus amigos, tem o seguinte, ao invés de eu estar assim muito preocupado em ter aquisição e aquisição, eu querer mais e ganhar mais e ganhar mais, eu começo a ver que perto de mim tem alguém que tem muito pouco. Aí você diz, não, mas se eu ajudar, vai ficar preguiçoso. Não vai, não. Não vai não, porque nós vamos estar também conversando com o espírito. Por exemplo, todo o trabalho assistencial que a gente faz na nossa casa, a gente dá, sim, a bolsa,
mas a gente sempre dá com um toque especial para que aquela pessoa saiba que ali ela tem irmãos em quem ela pode confiar e que um dia ela vai sair daquela situação e ela só está vivendo isso por ser um espírito imperfeito. Então, esta janela imensa que se abre à nossa frente, né, e que vem clarear as nossas mentes, os nossos corações, respondendo os porquês, as coisas, por que que eu estou nessa situação? Por que que eu vivo esta situação e não a outra? Por que que eu sofro nesse instante, né? Por que que eu tenho uma família tão numerosa? Então, aí nós vamos, então, ver, não é? E aí a gente se pergunta, então, existe felicidade? Olha, meus amigos, lá no Livro dos Espíritos tem uma questão muito importante, que é a questão 921. Vocês guardaram o número? Então, eu queria que vocês anotassem quando a gente fala na questão da felicidade. Espiritismo, que é fonte de felicidade. Vocês guardaram o número? 921. Então, eu vou pedir a vocês, nós vamos fazer um trabalhinho essa noite, na madrugada, e aí eu vou pedir a vocês para guardarem essa questão, quando Allan Kardec vai perguntar aos espíritos com relação à felicidade. Os espíritos dão uma bela resposta a Kardec, e depois Allan Kardec faz esse comentário que é primoroso. Ele diz assim, aquele que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Esta conclusão de Kardec dá uma outra palestra, não é? Então, a gente vê o seguinte, meus amigos, nós nesse instante estamos nessa parada momentânea. Às vezes não existe acidente na estrada. Houve um acidente, as duas carretas se encontraram, não tem para onde sair, nós vamos ficar aqui, até o guindaste chegar. Então, nós vamos ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, todo mundo esperando. Não tem como sair daí. A nossa vida é isso. E aí, o que que acontece? Tem muita gente que, já que eu não posso sair daqui, deixa eu ver o que que eu vou fazer. Então eu vou ver o que que tem por aqui. Aí você encontra ali um riacho, você encontra um lugarzinho que tem uma comida gostosa. Então até que não foi tão ruim. Um livro. Nossa, mas que sorte eu ter colocado o livro, né? Então esse livro me ajuda, né? E aí então, meus amigos, a gente chega à conclusão que o nosso destino é fazer o bem quanto for possível. Olha, e nessa hora, a gente ouviu uma mensagem do Dr. Dias da Cruz dizendo assim, socorra, o que que eu posso fazer de bem nesse instante? Aí eu posso dar 1 quilo ali naquela pessoa, mas eu posso ouvir, não é? Alguém. Então, né, nesse período que a gente não pode sair de casa, a gente tem um telefone. A gente pode ficar, e aí, fulano, você está bem? Não é? Ou então, né, a gente vai fazer uma ligação de vídeo. Meu Deus, não vejo meus parentes há não sei quanto tempo. Olha só, estou morrendo de saudade. Olha só, a gente pode fazer uma conversa através do vídeo com os familiares todos. Olha, gente, 10 horas da noite, nós vamos fazer um culto de família. Olha só, ali, o link, né? O link do Zoom é isso. Olha só, minha filha, meu filho, parente, vizinho. Olha só, vamos falar um pouquinho do Evangelho. Mas fulano não é espírita. Evangelho. Vamos falar do Evangelho. Pega a Bíblia, entendeu? Pega a Bíblia
vai lá na Bíblia, naquele iniciozinho, vê os salmos, e a gente vai ler um salmo e vai conversar sobre aquele salmo. Uma vez por semana a gente marca esse encontro. E a gente, então, vai ver que nesse período que a gente está aqui, a gente tentou fazer o bem possível, né? E a gente vê, meus amigos, nós estamos aqui falando do Livro dos Espíritos, que traz para nós a doutrina espírita, não é que ela nos dá, então, condição da gente se libertar. Vejam bem, nós estávamos presos, nossas mãos estavam, né, com essas algemas, e a doutrina espírita vai assim, abre essas algemas, porque a gente começa a ver um pouquinho depois, né, o que diz Emmanuel lá em Roteiro, na Missão do Espiritismo. E aí, meus amigos, em obras póstumas nós encontramos isso. Ele, quer dizer, o Espiritismo, tomou o homem em meio da vida, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos, não é? E se em tais circunstâncias operou prodígios, que não será quando tomaram nascer, ainda virgem de todas as impressões malsãs, quando a criatura sugar com leite a caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo. Quando, enfim, toda uma geração for educada e alimentada com ideias que a razão, desenvolvendo-se, fortalecerá em vez de falsear. Então, a gente está aqui dizendo, né, que a doutrina espírita chegou para nós e nós já estávamos com uma certa idade. Imagina quando a gente tiver, através do nosso exemplo, nós estivermos fazendo isso com os nossos filhos, né? Enfim, queridos amigos, é o Livro dos Espíritos que traz para nós essas informações básicas, né? Então, nessa hora que nós estamos aqui conversando, nós queremos agradecer a Jesus, esse momento, a gente quer agradecer a Jesus toda essa beleza de possibilidades que Ele dá para nós, a fim de que a gente cresça, a fim de que a gente possa sair desse estado ainda de imperfeição. Nós vamos considerar uma enxertia divina. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Jesus, vamos dizer a Jesus que nós estamos agradecidos, nós manifestamos a nossa gratidão nesse instante por todas as bênçãos que a gente tem recebido, porque dessa forma nós estamos nos modificando, nós estamos ganhando esperança, a nossa vida está se modificando, e com isso nós podemos ajudar a quem está do nosso lado. Que os espíritos amigos nos incentivem, nos ajudem, que a gente, durante a madrugada, a gente possa estar estudando, esclarecendo-nos a mente, a fim de que nós sejamos criaturas melhores. Meus amigos, vamos agradecer, e só mesmo desta forma nós podemos dizer: Senhor, obrigada por essas bênçãos, nós agradecemos tudo que tem acontecido na nossa vida e nós temos a certeza que este é um grande momento, o Espiritismo é essa luz que vem e através do Livro dos Espíritos. Muito obrigada, meu Senhor, meus senhores, muito obrigada.